Vamos ter uma palavra de oração pedindo a direção do Senhor para esse tempo de reflexão da palavra. Nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome por esta preciosa manhã. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, que o Senhor nos congrega aqui nessa oportunidade. Venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para podermos então contemplar a pessoa de Cristo nas Escrituras. Queremos conhecê-lo, Pai, de uma forma como não conhecemos ainda, como ele não foi revelado a nós ainda. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Fale com cada um de nós, nos dê, Pai, visão espiritual, nos edifique. Nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo, que o Teu Espírito tenha plena liberdade para operar em nós a Tua palavra. Por isso cremos, ó Pai, que Tu irás falar conosco. Essa é a nossa expectativa, Pai. É no nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ler então Efésios 2:1, que diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós vamos aqui observar algo muito interessante nessa caminhada que nós estamos aqui na face da terra, nesse tempo de edificação. E então nós vamos sempre, com a ajuda do Senhor, voltar a alguns pontos, aquilo que concerne a estrutura, a base, né? Eu estou dizendo isso, e o estudo de hoje, nessa manhã, vai ser nesse sentido, porque existem muitas pessoas ainda, irmãos, que ouviram muito a respeito do novo nascimento, muito da palavra, da nossa co-crucificação em Cristo, e que não ganharam ainda uma experiência. Tenho conversado com muitos amigos, pessoas, não apenas aqui, mas também de fora, que têm tido muita dificuldade em crer na palavra de Deus, naquilo que aponta para o novo nascimento, para a entrada no reino de Deus. Novo nascimento é para ver o reino e também para entrar no reino. Novo nascimento é quando você de fato tem os olhos abertos para crer na pessoa e na obra de Cristo. E agora tem um entrar para o reino, porque existe o perigo muito grande de nós ficarmos na primeira etapa. Eu criei em minha morte e ressurreição com Cristo, mas fica pairando, não entra de fato. Ou seja, se a operação da palavra de Deus não tiver uma eficácia em nossas vidas, nós vamos ser como Judas, apenas contemplar a palavra, contemplar a boa palavra de Deus, contemplar o Espírito da verdade. Vamos até nos alegrar com muitas ministrações e mensagens, sem contudo adentrar na realidade do que significa um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, a gente precisa de analisar um ponto interessante. O que realmente nos leva para a realidade do novo nascimento é sermos vivificados pela palavra de Deus, pela palavra e pelo Espírito. Isso é muito interessante. Agora, é possível uma pessoa frequentar a reunião da igreja toda uma vida e sem contudo, ainda assim, não crer em seu novo nascimento em Cristo? Claro que é possível. Temos muitos exemplos na Bíblia que tratam deste assunto, né? Porque, por exemplo, Judas foi uma pessoa, se você analisar com bastante cuidado, ele caminhou com Jesus pelo menos 3 anos e meio. Aquela caminhada com Jesus. E Jesus era para todos eles um exemplo perfeito, um homem perfeito. Cristo era o homem perfeito, 100% homem. E Cristo era 100% Deus. Jesus 100% homem, Cristo 100% Deus. As duas naturezas numa pessoa, Jesus Cristo. Natureza humana e natureza divina. Então, não apenas Judas, mas todos os seus discípulos caminharam com ele mais de 3 anos na face da terra. Agora, todos os discípulos, bem como Judas, teve o maior exemplo,
de um homem perfeito. Jesus era um homem perfeito. Isso também significa que exemplo não salva ninguém. Uma tendência de pensar assim: olha, o meu testemunho vai salvar as pessoas. Esqueça, o nosso testemunho não pode salvar ninguém. O nosso testemunho pode atrair as pessoas para ouvir o Evangelho, mas não é o nosso testemunho de vida que vai salvar as pessoas. Por exemplo, no lar, o marido é santificado pelo convívio da esposa e vice-versa, né? Agora, o meu exemplo de vida, o seu exemplo de vida, não pode ser um referencial para alguma pessoa crer. Embora o teu exemplo de vida, o teu caminhar com o Senhor seja algo muito atrativo para uma pessoa desejar ouvir o Evangelho da graça. Mas ninguém é salvo por um exemplo. Por isso que hoje em dia o que produz muitas salvações superficiais são aquelas que nós ouvimos de pessoas que vão dar os seus testemunhos na reunião da igreja. A pessoa vai lá na frente e fala do que ela foi curada, que ela orou bastante, que ela jejuou e foi curada. Então as pessoas creem naquilo também. Não, se ela é assim, então eu fui curada de uma outra doença, eu também sou salvo. Não é assim, irmãos. Novo nascimento, só tem uma maneira de nós sermos salvos: é pela palavra. A vivificação, ela é pela palavra. Judas teve a companhia de Jesus 3 anos e meio, nem por isso ele não nasceu de novo. E por que Judas não nasceu de novo? Por que Judas não creu? Porque Deus, o Pai, não deu Judas para Cristo. Porque todos que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Estão me compreendendo? Então isso aqui é muito simples. Agora, queridos, a vivificação, aqui entra a questão, o aspecto do novo nascimento. Ele vos deu vida. Essa palavra aqui, ele vos deu vida, implica, claro, nós cremos na palavra de Deus, que é viva e eficaz. O que é crer na palavra? É crer no próprio Cristo. Por exemplo, Jesus, ele disse lá, abra comigo, por favor, ali no Evangelho de João, capítulo 5, vamos ler alguns versículos. João, capítulo 5, os versos 25 e 26, nós temos aqui uma declaração fundamental daquilo que Cristo disse. Jesus, ele disse assim, falando da vivificação. Então fique com essa palavra em mente de Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aqui presta atenção, versículo 24. Jesus, ele está dizendo. Então aqui aparecem duas palavras, em verdade e em verdade. Significa que ele está dizendo algo muito sério para nós. Em verdade, verdade vos digo. Esse quem aqui é qualquer um. Quem ouve a minha palavra e crê. Porque não adianta nós ouvirmos, achar a mensagem muito interessante, muito bonita. Às vezes eu posso ouvir uma mensagem e não crer na palavra de Deus. Quem ouve e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Porque quem ouve e crê significa que essa palavra foi vivificada, vivificou aquele espírito morto. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora, observe aqui, irmãos, o versículo 25. De novo, 2 vezes aparece aqui em verdade e verdade, porque isso é muito sério. Jesus poderia dizer, olha, vou dizer uma verdade séria para vocês, mas ele disse, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Presta atenção. Essa palavra aqui, ouvir, está interligada a crer. Porque não adianta nós escutarmos,
ouvir, e nós sabemos pela própria palavra, que a palavra de Deus, quando de fato ela é plantada em nosso coração, ela é direcionada a nós, essa palavra vai para o coração. Agora, Isaías profetizou que muitos não creram, porque não ouviram de bom grado. Tem que ouvir essa palavra, vamos ficar aqui sentado, vamos ouvir mais uma mensagem. Depois vai embora para casa e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu, mas você não absorveu a palavra de Deus. Percebe aqui que ele diz assim, olha, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, quando Efésios 2:1 diz, Ele vos deu vida, significa que o Filho estava se dando a nós, para nós. E não existe, irmãos, outra maneira de nós crermos e sermos regenerados, a não ser pela palavra de Cristo. Pedro, ele disse assim, 1 Pedro 1:23, fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, quando eu estou ligado à palavra, eu creio naquilo que Jesus Cristo disse, esta palavra é ligada ao meu coração, e essa palavra, eu preciso de crer e continuar crendo, ela nunca vai voltar atrás, porque ela permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tiago 1, versículo 18 diz assim, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Agora vamos ler 3 versículos, irmãos, lá no Salmo 119, vai falar dessa vivificação pela palavra, muito interessante, 3 versículos que são, segundo o meu entendimento, contundentes, porque não há vivificação senão pela palavra de Deus, isso é muito interessante. Veja aqui o versículo 25, olha que interessante, irmãos, a minha alma, Salmo 119, verso 25, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Não outra coisa, não existe um testemunho a ser dado, que lá não vai trazer vivificação, não vai. Eu vou orar demais, aquilo vai trazer vivificação para a minha vida, não vai. Eu vou ler muito a Bíblia, vai trazer vivificação, vai. Lê a palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Minha alma está apegada ao pó. Então vivifica-me, mas é segundo a tua palavra. A mesma coisa aqui, o versículo 50 aí desse mesmo capítulo, ele diz assim, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Essa palavra me vivifica significa ela traz vida para mim. A tua palavra, ela me restaura. A tua palavra, a operação da tua palavra, ela produz vida em mim. Ela produz a formação de Cristo em mim. Então, quando chegar a angústia, o que vai nos vivificar não é um conselho de um irmão. Às vezes ajuda um abraço de um irmão, nós precisamos disso, mas o que nos consola de fato na nossa angústia é que a palavra dele nos vivifica. E aqui no versículo 107 também, nós temos uma importante declaração. Diz assim, olha que impressionante: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Queridos, não há algo mais extraordinário que de fato na nossa aflição vai trazer vida, porque a presença dele em nós, aqui o sentido de aflição, nós precisamos como que de um refrigério. A presença dele em nós
ela vai gerar refrigério para as nossas aflições, ela vai gerar refrigério para as nossas angústias. Quando nós estamos totalmente com o rosto no pó, acabado, é a palavra, a presença dele que vai nos vivificar, que vai nos levantar a cabeça. 1 Coríntios 15, versículo 45, a palavra fala que o último Adão, ele é espírito vivificante. É Cristo como último Adão, ele é aquele que nos vivifica. O que significa vivificar? Dar vida. Nós precisamos de vida. Irmãos, nós não precisamos de coisas, precisamos dele. Cristo é a nossa vida. Ele disse em João 10:10, parte B, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é maravilhoso. Então, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Claro que nós sabemos todo o processo do novo nascimento. O Verbo, então, entrou neste mundo se fazendo carne. Ele é o Jesus de Nazaré, porque aqueles fariseus os reconhecia como Jesus de Nazaré, o homem, Deus que se fez carne, por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré. Ele se fez carne, veio lá da Galileia, o homem Jesus de Nazaré. Então, ele veio, ele assumiu, vestiu a minha e a sua carne. Então ele foi para a cruz pagar o preço do meu e seu pecado. E lá na cruz, irmãos, Deus jogou o teu pecado, Deus jogou o meu pecado no corpo de Cristo, na carne de Cristo. Ali a carne dele foi rasgada, porque através do julgamento que ele fez do nosso pecado lá na cruz do Calvário, e aquele véu é uma figura da carne de Cristo, foi toda rasgada lá na cruz do Calvário, e é por causa desta fenda que foi aberta no Senhor Jesus Cristo, nós podemos então contemplar a face do nosso Pai Celestial. Não existe outro caminho, meus irmãos, não existe outro meio, não existe outra maneira de nós então recebermos vida, a não ser pelo próprio Senhor Jesus Cristo operando em nós a sua própria vida. Ele se doando a nós, Ele se dando a cada um de nós, né? Agora, queridos, também não adianta você crer em Jesus por causa das curas, dos sinais, dos milagres. Ainda que uma pessoa como Judas, voltar lá em Judas de novo, Judas viu Jesus dar vista aos cegos, Judas ouviu as pregações de Cristo, Judas também presenciou muitos milagres que Jesus Cristo havia feito, mas ele não creu. Incredulidade. O que é pecado? Incredulidade. Quando o Espírito vier, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então não crer em Jesus é pecado. Incredulidade é pecado. Porque se nós não crermos naquilo que Ele é e fez, nós continuaremos permanecendo em nossos pecados. E aí nós vamos viver dentro das igrejas a vida da alma. A vida da alma se parece muito com a vida do Espírito. Uma vida da alma, ela ora, ela lê a Bíblia, ela se reúne como igreja, ela prega, ela canta no louvor, faz um monte de coisas, mas no frigir dos ovos, ela percebe que sempre falta alguma coisa, ela não descansou ainda, ou seja, ela não foi vivificada pela palavra. Mas graças ao Senhor, o caminho é este. Jesus disse lá em João 3,14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então é crer em Cristo na cruz, porque lá na cruz Ele morreu no nosso lugar, mas nós também morremos com Ele, senão nós não vamos receber a vida de Deus em nós, a vida de Cristo em nós. Porque Romanos 8,2 vai dizer que o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque agora nós temos vida. A vida de Cristo em nós é uma vida que não se acaba jamais. Essa vida veio para dentro do nosso corpo. Nós somos o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16.
Então Deus habita em nós, o Filho habita em nós, o Espírito habita em nós. Então nós temos vida e nós temos muitas garantias do nosso futuro, que receberemos um corpo glorificado. Isto é verdade. A obra da cruz já foi feita, a obra já foi consumada no Calvário. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa carne. A nossa carne, ela é terrível. A nossa carne, ela não se converte. A nossa carne tem uma tendência a fazer com que nós venhamos a satisfazer os nossos desejos. E é isso que nós queremos, irmãos. Percebe? Nós gostamos de satisfazer a nossa carne. E carne só tem um lugar para ela: na cruz, em Cristo. Gálatas 5, versículo 24, diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne tem paixões, a carne tem concupiscência. Concupiscência é um desejo desenfreado em satisfazer os seus desejos. Isso é carne. Então os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Ela tem que ser levada à morte. Graças ao Senhor por isso. Isso é tão maravilhoso. Então, irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque Ele é aquele que nos substituiu, mas também nos incluiu na sua morte, para nós recebermos a sua vida. É quando nós cremos de fato neste fato, que morremos com Cristo e fomos sepultados. E depois, juntamente com Cristo, nós fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E hoje, enquanto estamos aqui na carne, temos que ser perseverantes em seguir o Senhor, porque a palavra fala lá em Atos capítulo 2, verso 46, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ontem na nossa reunião aqui, eu disse assim, em relação a esta pandemia, graças a Deus por esta pandemia, porque, irmãos, vocês devem ter percebido que o ano passado eu falei muito sobre essa questão de que Deus está separando os seus filhos. Deus está separando os seus filhos para amadurecer os seus filhos, e quando nós estivermos maduros, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e aquele que não é dele vão ficar dispersos. Irmãos, como pode um cristão ficar 3, 4 meses sem se reunir como igreja do Senhor, com medo desse vírus que Deus havia prometido? É impossível de acreditar nisso, irmão. Mas eu louvo a Deus, fiquei muito feliz ontem, porque eu falei com ousadia, que essas epidemias é para que Deus faça separação, faça distinção de quem é seu povo e de quem não é o seu povo. E graças ao Senhor, Ele tem encontrado corações que de fato têm respondido a Ele. Então, irmãos, é fácil nós identificarmos quem são os filhos de Deus e quem não são os filhos de Deus. Os filhos de Deus irão cuidar dos negócios de seu pai. Quem não é filho de Deus vai cuidar dos negócios deste mundo, dessa terra. E tem muitas coisas para eles cuidarem. Não estou dizendo com isso que nós não devemos ser irresponsáveis. Temos os nossos trabalhos, temos as nossas atividades, temos a nossa responsabilidade, sim. Mas, irmãos, nós estamos mas não podemos nos envolver com este mundo. Este mundo está condenado, este mundo está julgado por Deus, este mundo será destruído com fogo. Então, não fique aí iludido, querendo levantar os seus palácios neste mundo, querendo ter nome neste mundo. Queridos, nós temos um nome que é acima de todo nome, e debaixo deste nome todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, na terra e até no inferno, debaixo da terra, terão que se dobrar diante do Rei dos Reis e confessar que Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a verdade da palavra dEle. Então, queridos, vamos avançar um pouquinho aqui. A trágica realidade da humanidade é que todos nasceram espiritualmente mortos.
Se o homem tivesse seguido o plano original de Deus, o destino da humanidade seria outro hoje. Mas, infelizmente, houve intervenção externa e o genoma espiritual humano foi afetado. Essa palavra aqui, genomas, é o conjunto de todos os genes. Não vou entrar em detalhes aqui mais, mas, ou seja, o homem foi contaminado da cabeça aos pés. Por isso que lá em Isaías 1, versículo 6, diz que não há nele coisa sã, senão feridas, inchaço, chagas podres, mas é da cabeça aos pés, é da sola dos pés ao alto da cabeça, não há nele coisa sã. Então, todo o genoma espiritual humano, por causa do pecado, foi contaminado. O ser humano é um ser totalmente, radicalmente estragado. É muito fraco e a morte está trabalhando dia a dia na vida dessas pessoas. A morte física mesmo, a morte enquanto eles têm esse fôlego de vida, esses cadáveres que andam aí pela pulsação do coração, o sangue correndo nas veias, são as chances que Deus dá, esse Deus de misericórdia, para que eles então possam ouvir a palavra de Deus, mas eles usam este pouquinho de tempo para gozar dos seus prazeres. Isso é muito triste, irmãos, muito triste. Então, houve a contaminação com o DNA satânico. Antes de Adão cair, Lúcifer caiu primeiro. Qual foi o pecado de Lúcifer? Ele era o querubim da guarda, ele era o anjo mais lindo que Deus criou. Entretanto, ainda insatisfeito com isso, quis ser igual a Deus. A sua capacidade e beleza lhe subiram a cabeça, então permitiu que a ambição tomasse conta de todo o seu ser. Foi achado iniquidade no seu coração. Vamos ler aqui Ezequiel 28, versículo 15, que diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos prestar atenção aqui. Já nós vamos ver o texto aqui para vocês entenderem. Claro que é uma figura de Ciro, mas implicitamente está falando de Lúcifer, da sua queda. Queridos, o princípio da queda é a soberba, é a síndrome da grandeza. E se vocês pararem para pensar, todo homem, todo ser humano nessa terra que quer ser grande, ele vai cair. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que a soberba, Provérbios, a soberba precede a queda ou a ruína. Todo soberbo vai ter que pastar. Lembra do rei Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4? Ele disse assim: eu construí a Babilônia, meus braços fez tudo isso. Quando ele começou a soberba, foi o que aconteceu com ele? Ele, conforme Daniel havia dito, foi profetizado que ele iria comer capim como boi, e foi isso que aconteceu. Até que ele reconhecesse que quem tem domínio sobre tudo e todos é Deus, só tem um soberano, é Deus. E Satanás, ele não se cansa, meus irmãos, não vai demorar muito tempo, vai se levantar o anticristo, ele se assentará no trono como Deus, ele vai ter autoridade deste mundo inteiro, mas os dias dele também vai estar contado. Antes dele existir, Deus já estabeleceu a ruína deste anticristo também. Ele será destruído pelo sopro da boca do nosso amado Senhor. Então, queridos, nós em Cristo somos vitoriosos, nós temos vida eterna, somos filhos eternos do Pai, não é assim? Mas muito cuidado com a soberba, porque a soberba foi a causa da queda de Lúcifer. Vamos dar uma olhada aqui em Ezequiel, irmãos, deixa eu ver mais alguns versículos aqui que é muito interessante, vale a pena nós darmos uma olhada. Capítulo 28, versículo 12 e 14, do livro do profeta Ezequiel.
As Escrituras dizem assim, verso 12: para nós sabermos quem era Lúcifer, olha as prerrogativas que ele tinha diante do Pai, mas queria mais. Diz assim o versículo 12: Filho do homem, Ezequiel 28, 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Irmãos, claro que aqui é para Tiro, mas ele é uma figura de Satanás, o diabo. Lúcifer era o sinete da perfeição, tinha toda a sabedoria e ele era muito bonito. Versículo 13: estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. O 14: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, que nós lemos. Agora, meus queridos irmãos, prestem atenção no versículo 17. Qual foi a iniquidade que achou no coração de Lúcifer? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos seis te pus para que te contemplem. Percebe aqui? Elevou-se o teu coração. Isso chama-se soberba. Essa foi a causa de Lúcifer. E tem algo mais aqui. Vamos lá agora para Isaías capítulo 14. Deixa eu mostrar mais algo aqui interessante que aconteceu com ele. Versículo 13 e 14, que diz assim, Isaías 14, verso 13 e 14. A soberba, elevação do coração. Diz assim, Isaías 14, 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, não tem outro soberano a não ser o nosso próprio Senhor. Ele queria, porque ele contemplava o Senhor, estava numa dimensão espiritual, ele via o Senhor Jesus em espírito, o Cristo, ele viu o Pai, Deus é Espírito, ele viu o Espírito Santo, então ele queria, elevou-se o seu coração, queria acima, sereis como o Altíssimo. Então virou demônio, e como ele era o querubim da guarda, trouxe 1/3 da habitação celestial, dos anjos criados, que se corromperam, se tornaram demônios. Então, queridos, eles estão em nosso meio, agindo. A palavra fala em Efésios que o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, esses espíritos malignos, impedindo as pessoas de ouvir a palavra, trazendo sono, trazendo preguiça, trazendo desânimo, mas para as outras coisas que concernem a vontade de Satanás, eles vão fazer. Queridos, a vontade do homem ímpio está presa nos laços de Satanás. Isso é muito sério. Abra lá em Romanos capítulo 2, versículo 25 e 26. Romanos não, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26. Irmãos, presta atenção, isso é muito sério. Nós temos que atentar para estes pontos, para esses fatos. Isso é muito perigoso. Então nós temos que ter muita paciência com aqueles que são displicentes, distraídos de Cristo. Temos que anunciar para eles, pregar para eles, e com mansidão, com disciplina. 2 Timóteo 2, 25 diz assim, olha: disciplinando
De que maneira? Com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Agora, olha o 26. Mas também o retorno à sensatez, porque quem não está em Cristo, quem não crê no Senhor, é insensato. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, feitos cativos pelo diabo para cumprirem a sua vontade. Então, irmãos, todo homem ímpio, mulher ímpia, estão a serviço de Satanás, do demônio, porque ele sempre vai inserir no coração deles, que já está lá, soberba. Você é bom, você é o melhor, você é um vencedor. Queridos, para nós sermos os vencedores, nós temos que colocar a nossa cabeça no jugo de Jesus, onde está a cabeça dele já. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Paulo, ele escreveu assim sobre Jesus, Filipenses 2:5, né? Que ele, que era Deus, Jesus que era Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ele se humilhou. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 11, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Jesus se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Tinha mais para onde ele descer? Então ele se humilhou. O que Deus fez com ele? Deus, porém, o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Por que todos terão que se dobrar diante dele? Porque ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Não existe, irmãos, humilhação maior, você ser entregue na mão dos pecadores. Queridos, isso é humilhação, mas Deus o exaltou. Assim é também conosco. Nós fingimos humildade, mas, irmãos, quando nós somos humilhados, nós já levantamos o nosso ferrão, que tem aquele escorpião, né? Nós gostamos de ferrar as pessoas, de vingar as pessoas. Quando alguém faz mal para nós, nós podemos até falar: eu bateu nessa aqui, eu ofereço essa aqui. Mentira, irmãos. Nós temos o nosso ferrão ali. Às vezes nós vemos para a reunião da igreja e nós deixamos o nosso guizo em casa. A Cascavel, ela tem um guizo, fica em casa. Quantas pessoas são assim? Vivem uma vida fingida, e quando vem para a reunião do corpo de Cristo, é uma maravilha, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo graça e paz, uma espiritualidade que nos assusta, mas em realidade espiritual, irmãos, é muito, Cristo está muito pouco ali sendo formado ainda, embora o discurso é muito bom, né? Misericórdia. Então nós temos que tomar alguns posicionamentos com relação à palavra. Não vamos vender a palavra e nem baratear a graça de Deus. Está escrito, tem que ser assim. Ah, mas eu não concordo. Meu irmão, você não é obrigado. Eu concordo que você possa discordar, mas você não é obrigado a caminhar se você de fato não creu e não descansou. Como muitos falaram para mim: lá onde vocês se reúnem, vocês só falam só de palavra e de Cristo. Eu quero um fogo do Espírito Santo, eu tenho que buscar o batismo do Espírito Santo, porque você nunca nasceu de novo. Quando é que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? A palavra batismo significa incluído, é quando se crê no Senhor Jesus Cristo. Pedro disse lá em Atos, se referindo a Cornélio: quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Como nós no princípio, quando cremos no Senhor, que Ele vai dizer. E tem muita gente aí buscando um segundo batismo do Espírito Santo. Irmãos, isto é heresia.
Quando cremos em Cristo, somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nós temos que ser cheios dele diariamente. Enchei-vos do Espírito, ali é um presente contínuo, enchei-vos. Uma vida cheia do Espírito, é uma vida que é totalmente voltada para a palavra, voltada para o Senhor, voltada para os irmãos. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é um sinal de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. É quando creu na sua morte com Cristo, no seu sepultamento com Cristo, na sua ressurreição com Cristo. Fora disso é heresia maldita. E hoje as piores heresias estão dentro das comunidades evangélicas, pelo menos com nomes de comunidade evangélicas. Pessoas se esforçando, pessoas lutando, pessoas se arrepiando, pessoas tendo seus eflúvios da alma, achando que é Deus, se arrepiando. Mas Deus não está nesse negócio. O caminho é Cristo e a sua cruz. Não existe outro caminho. Ele foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E entrar em Cristo, Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, morreu, entrará e sairá, ressuscitou, e achará pastagens. Pastagens fala de um campo de descanso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, diz o Salmo 23. É uma vida de ressurreição. E não pode haver vida de ressurreição se não houver morte, se a cruz não operar em nós. Se você não crê que foi inserido ali no corpo de Cristo, senão você vai ser tão somente um soberbo religioso. Olha, a pior soberba é a espiritual. É a espiritual, misericórdia. Mas aqui então, vimos que a causa da queda de Lúcifer: elevou-se o teu coração, soberba. É por isso que quando Adão pecou, o veneno da soberba foi inserido dentro do coração do homem. Na queda, o homem se tornou desqualificado para aquilo que é bom, ou em outras palavras, a partir da queda, o homem começou a amar tudo aquilo que Deus odeia e começou a odiar tudo aquilo que Deus ama. Estragou o homem. É por isso que, se deixarmos uma pessoa entregue a si mesma e retirar dela todas as restrições impostas pela lei e pela ordem, verá que rapidamente ela descerá a um nível mais baixo do que a dos animais. A condição do homem é deplorável e seu caso desesperador. O homem não pode melhorar a si mesmo porque é fraco. Ele não pode produzir a sua própria salvação, pois nele não habita bem nenhum. Está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Irmãos, essa palavra aqui deve chamar muito a nossa atenção. Olha a convicção do apóstolo Paulo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, bem nenhum. Por isso que Jesus disse para Nicodemos em João 3,6: que é nascido da carne, é o quê? É carne, não pode ser outra coisa. Mais para frente, Jesus disse lá em João 6, versículo 63: a carne para nada aproveita. Irmãos, temos que entender isso. Ela para nada aproveita. Às vezes fico pensando, Penso como o Senhor, como muitos homens pensam que são puros. Irmão, se você nasceu de novo, você é um santo. Você tem a vida de Cristo. Você tem a vida de Deus no seu interior. Você tem o Espírito Santo habitando no seu interior. Mas, queridos, saiba de uma coisa: Deus não confia em você. Ele não confia. Deus não confia em nós. Ele pode confiar sim nos maduros, mas irmãos, nós somos tão crianças. Quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês um texto aqui. Abra lá em Jó, capítulo 15, versículo 14 e 16. Então aqui ele vai fazer duas perguntas.
Diz assim, a primeira pergunta é, Jó 15, versículo 14. Que é o homem para que seja puro? Que é o homem para que seja puro? Não é puro, irmãos. E o que nasce de mulher para ser justo? Não tem, irmãos. Agora, olha o versículo 15. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Agora, tem mais coisas aqui. Olha aqui no capítulo 25 de Jó, o versículo 6. Isso aqui é muito ofensivo para o homem, para a natureza humana. Diz assim, Jó 25, verso 6. Quanto menos o homem que é gusano. Você sabe o que é gusano? É verme. Depois vocês pesquisam. Verme é um verme que se desenvolve, é gusano. Quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme, porque a poesia hebraica ela tem uma repetição, verme e gusano. Se ele colocasse verme aqui no lugar de gusano, teria que colocar gusano aqui no lugar de verme, porque é a mesma coisa. Você vai entender isso muito nos Salmos, o parelho de palavras, né? Então, quanto menos os homens que é gusano, e gusano no hebraico é um verme que se desenvolve. Nós somos, vamos dizer assim, uma ameba. Como é que ele pôde nos amar, irmãos? Para pensar nisso. Que privilegiado eu e você nós somos. Ele nos amou e veio até nós e provou que nos ama, nos levando lá para aquela cruz. Irmãos, o que nós temos de bom, irmãos? Vamos ser sinceros. Lembra de Isaías 64, versículo 6? Mas todos nós somos como o imundo. Oh, terrível! Isso é para mostrar, quando nós queremos ser alguma coisa, não somos nada, né? Somos essa raça aqui. Irmãos, não importa quão boa seja uma pessoa, não importa, a minha e a sua carne, ela é poluída. Vocês já ouviram aqueles esgotos assim que cheira mal? Pode se comparar com a nossa carne, é poluída. Vamos avançar. Por isso que, se eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, então os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, porque verme gosta de experimentar coisas. Por isso que o ser humano gosta de novidades, não é assim? Eu tenho certeza, se nós fizéssemos um anúncio hoje, né, que viria aqui pregar um homem dando testemunho de cabeça para baixo, meu Deus, novidade, vamos lá assistir. Irmãos, sem o novo nascimento, você pode ser qualquer coisa, pode ser missionário, pode trabalhar, pode ser ombreiro da igreja, pode pregar a palavra, mas sem ter crido na sua morte e ressurreição com Cristo, continua sendo uma porcaria, menos do que nada. Agora, quando cremos de fato, ganhamos experiência, o tudo que é Cristo vem habitar dentro de nós e nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Então, são bem poucos os que creem que isso é verdade a respeito de si mesmos. Pelo contrário, dezenas de milhares de crentes professos enchem-se de vã e presunçosa confiança de que está tudo bem com eles. Enganam-se com esperanças de misericórdia, enquanto vivem fazendo sua própria vontade e agradando a si mesmos. Imaginam que estão aptos para o céu, enquanto a cada dia estão mais preparados para o inferno. Pois a palavra de Deus diz que os ímpios serão lançados no inferno. Salmos 9,17 diz assim a palavra: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Querido, isso aqui é muito sério. Observa que tem aqui ímpio
e tem nações. Qual é a diferença? Porque todas as nações que se esquecem de Deus. Um exemplo aqui. Você nunca vai ver a Organizações das Nações Unidas. Você nunca vai ver eles. Pessoal, vamos convocar o povo de Deus para orar. Não vai fazer isso. Então o que eles vão fazer? Os recursos, eles se esquecem de Deus, não estão lembrando de Deus, serão lançados aonde? No inferno. E os ímpios aqui? Ímpio é todo crente religioso, que o Espírito fez questão de colocar aqui. Os ímpios serão lançados no inferno. Ímpios faz uma obra missionária? Faz. O ímpio prega? Prega. O ímpio ora? Ora. O ímpio dá o dízimo? Dá o dízimo. Ele contribui? Contribui. Ele semeia? Semeia. O ímpio é ímpio. Os ímpios serão lançados no inferno. Por isso que essa pergunta aqui ela é contundente. Você já creu em seu novo nascimento em Cristo? Porque, irmãos, a morte, dia a dia ela está trabalhando na vida de todas as pessoas. A morte nos afeta dia após dia. Cada dia que você levanta cedo é um dia menos. A morte está trabalhando, você está enfraquecendo, você está sujeito a pegar um vírus que leva você a óbito. Não só vírus de coronavírus, mas qualquer tipo de vírus. De repente, uma molécula celular sua lá dá um problema e vira um câncer. E aí? Tarde demais. Não é assim? Meu Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, queridos, a palavra fala que o fogo vai devorar todos os ímpios. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ser crente sem novo nascimento é ímpio. Não existe outra possibilidade. Agora, o ímpio, por frequentar uma denominação, por ser membro, ali o teu nome está rolado no hall de membros de uma denominação, eles pensam que são candidatos, ou pelo menos que irão para o céu. Eles têm muitas dúvidas. Mas, irmãos, você sabe por que eles têm muitas dúvidas? Porque o que eles estão crendo é em teia de aranha. Hoje eu quero, vocês estão em Jó aí, né? Abra aqui em Jó capítulo 8. Vamos ler os versículos 13 e 14. Jó 8, 13 e 14. A Bíblia diz assim, olha que interessante. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança do ímpio perecerá, porque ímpio não tem esperança. O 14. A sua firmeza, essa firmeza do ímpio aqui pode ser uma firmeza religiosa, pode ser uma firmeza do mamon, do Deus dinheiro, pode ser ter um bom trabalho, ter uma boa família, ter um bom emprego. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Imagina só. A palavra fala que os ímpios serão destruídos, irmãos. Tem um salmo aqui, irmãos, que ele declara, Salmo 37. Vamos dar um pulinho lá comigo? Ele fala do final dos ímpios. Vamos ler alguns versículos. Olha o versículo 10. Depois, irmãos, leia todo o Salmo 37, ele é tão maravilhoso, tão precioso. Versículo 10 diz assim a palavra: mas mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não os acharás. Agora, olha aqui o versículo 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Aqui fala do aniquilamento dos homens ímpios, fogo eterno.
Olha só o versículo 38, diz assim: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Irmãos, nós temos que, quando for pregar a palavra para alguém, claro que temos que pregar a centralidade de Cristo, mas temos que advertir ele sobre isso. Temos que falar, ó, Deus é um Deus de amor. Ah, mas se Deus é um Deus de amor, Ele não vai levar eu para o inferno. Engana-se, Deus é justo também. Paulo fala para nós considerarmos a bondade e a severidade de Deus. Olha a palavra dele, e Deus tem compromisso com a sua palavra. Se nós tirarmos os olhos da palavra, nós estamos perdidos. Então, queridos, ser crente sem novo nascimento é terrível. Dessa forma, fica evidente a necessidade de uma mudança radical e revolucionária no homem caído. O novo nascimento é a linha divisória entre o céu e o inferno. E o novo nascimento é Deus, por sua graça, pelo Espírito Santo em Cristo, tirando a nossa natureza perversa e velha e crucificando-a na cruz, no corpo de Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras em Romanos 6,6, que diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Que maravilha, irmãos, que maravilha. A obra já foi feita, então agora é crer e ficar crendo, porque esse aqui é o nosso alicerce, esse aqui é a base da nossa edificação. Temos que edificar sobre isso. Não adianta nós edificarmos uma casa se os alicerces não for aqui a crucificação do nosso velho homem. Nós vamos estar edificando sobre areia. Então aqui nós estamos edificando sobre a rocha. O velho homem foi crucificado, o corpo do pecado foi aniquilado, então agora podemos edificar aqui. Queridos, o que nos chama a atenção, que a Bíblia diz aqui que eu e você, nós morremos com Cristo. Aleluia, nós morremos com Cristo. Que maravilha, irmãos, que maravilha. E Romanos 6, você lê todo aquele capítulo, vai dizer que nós fomos batizados na morte de Cristo, fomos sepultados com Cristo. Se nós cremos que fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, nós seremos unidos na semelhança da sua ressurreição. Se você não crê na morte, não vai crer na ressurreição, porque, queridos, tem um texto aqui, abra lá em Romanos capítulo 2, isso aqui é tremendo, porque vai haver um julgamento um dia, e se nós não crermos como está escrito, a nossa crença será totalmente em vão. Romanos 2, versículo 2, a Bíblia diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus, ou o julgamento de Deus, é segundo a verdade. É segundo a verdade. Então, temos que ter os nossos olhos abertos. Lá em Isaías 66, 15 e 16, deixa eu mostrar para vocês aqui, 65, 15 e 16, olha o que está escrito, irmãos. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos, deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e os seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão escondidas dos meus olhos. Irmãos, eu vou ter tempo aqui para entrar em detalhe, mas vou dizer algumas coisas aqui com relação a isso. Nós já nascemos debaixo de maldição. Todo aquele que for abençoado pelo Deus da verdade, esse é que será abençoado. Mas nós nunca seremos abençoados
se Ele não cumprir a sua justiça em nós, como diz Romanos 1,17, que nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Então, eu preciso de crer neste Evangelho, para que a bênção de Deus chegue até a mim. Eu nasci pecador, eu nasci debaixo de maldição. Nós falamos algumas reuniões atrás, domingo passado, sobre as maldições hereditárias, debaixo da lei. Cristo assumiu o nosso lugar lá no Calvário, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, irmãos. Que maravilha que é isso! Então, mas para aqueles que não passou pelo crivo da cruz, serão julgados pela verdade. Deus disse lá em Tiago que o juízo é sem misericórdia. Não vai ter misericórdia. A misericórdia é este tempo que a graça está escancarada, aberta para todos que quiserem entrar. E o convite Ele sempre faz: vinde todos vocês que têm sede, comprai e comei sem dinheiro. Percebe? Mas não querem dar ouvidos, viraram as costas. E Deus é justo. Como é que naquele dia do juízo, Deus pode então, não, você, apesar de não querer, você foi muito bom, ajudou muita gente, vem aqui para a glória. Não vai, meus irmãos. Vai ouvir aquela palavra assim: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não quiseram. Que lamentável. Que linda passagem, Romanos 6, versículo 6. A morte de Cristo na cruz foi uma morte compartilhada. Ou seja, Ele morreu e nós morremos com Ele. Quando cremos em nossa morte, ressurreição e ascensão em Cristo, Ele leva a natureza humana à divindade. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Graças ao Senhor. Então, algo fantástico acontece. O homem, ao crer e receber Jesus Cristo, é inseminado com a vida divina, com o DNA divino, tornando-se um filho de Deus, e um processo metabólico divino começa a operar no homem, mudando o seu destino. Nosso destino era estávamos mortos em delitos e pecados. Os ímpios serão lançados no inferno, todas as nações que se esquecem de Deus, já estávamos no inferno. Agora, quando cremos em Cristo, em sua morte e ressurreição junto com Ele, em união com Cristo, o nosso destino, Ele é mudado. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então fomos transportados e nós recebemos o DNA divino. A palavra aqui, DNA, se relaciona às características físicas e também fisiológicas, né? E se encontra no núcleo celular das organelas do nosso organismo, chamadas mitocondria, exatamente. Então, a vida de Deus é transmitida para nós. Isso é maravilhoso, porque morremos para a velha vida, nascemos pela ressurreição em Cristo Jesus. Ele vestiu a minha e a sua carne humana, Ele nos cobriu com a sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós estamos aqui. Quando Deus nos contempla, Ele nos contempla com a justiça de Cristo. Ele nos vê puros, nos vê perdoados, nos vê sem pecados, nos vê santos em Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso. Então, irmãos, para concluir, como filhos de Deus, seremos transformados na imagem de Cristo. Essa palavra aqui que eu coloquei aqui, ser transformados na imagem de Cristo, que dia a dia, Cristo, Ele é formado em nós. Ser transformados à sua imagem é sermos parecidos com Jesus Cristo, em vida e natureza. E herdaremos tudo o que Ele é, tem e fez por nós. Aleluia!
Amém, queridos. Este é o Evangelho maravilhoso que foi apresentado para nós e que, por graça, Ele abriu os nossos olhos para crermos nessa verdade. Estamos livres em Cristo e agora vamos desfrutar de Cristo cada dia mais. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala e tem também aberto os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz, compreendermos, entendermos. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso de comunhão que tivemos aqui nesta manhã. Obrigado pelos irmãos que estiveram aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra. Queremos que fomos edificados e Te louvamos, ó Pai, porque Tu és o centro de todas as coisas. Obrigado, Pai, porque Tu nos amou e nós temos essa percepção de como somos amados. Frutifique a Tua palavra em nossos corações, Pai, para que Cristo então cresça, nos vivifica e nós nos desaparecemos, saímos de cena, para que Cristo seja tudo em todos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.